Alô, amigos! Vamos com a análise do jogo Santos 0, Ceará 0, partida muito ruim do Santos. Antes eu peço a você, meu amigo torcedor do Peixão, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Pois em São Paulo, Santos e Ceará ficaram no empate sem gols. O Santos que agora tem o Corinthians fora de casa e o Ceará, na próxima rodada, recebe o Sport na Arena Castelão, a partida sábado às 16 horas. O Santos, portanto, permanece na vice-lanterna da competição com apenas 5 pontos conquistados. Tem apenas uma vitória em 8 partidas, além de 2 empates e 5 derrotas. O time entra em campo novamente, portanto, no próximo domingo, contra o Corinthians, às 16 horas, na Neoquímica Arena, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fechando a 8ª rodada do campeonato, o Ceará foi até São Paulo para enfrentar o Santos no Allianz Parque. Uma partida muito disputada e de muito equilíbrio. O empate sem gols prevaleceu. Com o resultado, o Ceará somou mais um ponto, chegando aos 12 e, neste momento, ocupando a 6ª colocação. Foi o fechamento dessa 8ª rodada com o roteiro esperado. O Ceará foi muito exigido defensivamente pela postura mais conservadora da equipe fora de casa. A estratégia do Ceará foi acertada, não se expôs contra um time desesperado como o Santos, mas jogando em casa o Santos e com bons jogadores do meio para frente, como Soteldo, Rouleiser e Tiquinho Soares. O Santos rondou a área do Vozão praticamente o jogo todo e o Ceará foi muito resiliente defensivamente, com William Machado, um dos destaques em campo, e Marlon também destaque, rebatendo todas, principalmente na jogada aérea, além do goleiro Fernando Miguel, seguro quando exigido. Fabiano e Matheus Bahia também marcaram demais. Assim como Dieguinho, Fernando Sobral esteve um pouco abaixo. No Santos, os destaques foram o goleiro Brazão, que salvou o Santos em muitas oportunidades, o lateral Escobar e os jogadores de frente, o Soteldo e também o Rouleiser. O Santos melhorou, teve uma leve evolução, mas não o suficiente para merecer uma vitória. Até porque foi melhor no primeiro tempo, porque o Ceará também produziu pouco na etapa inicial e na etapa final o Ceará teve 3 chances de marcar, com Pedro Raul, Lelê e Rômulo. A baixa produção ofensiva do Ceará pode ser entendida pela entrega defensiva de alguns jogadores, como o Galeano, como o Pedro Henrique. Eles voltaram muito para marcar e ajudaram a construir esse empate. A equipe, claro, o Ceará poderia criar mais, poderia atacar mais em certos momentos do jogo, mas para um time que não quer se expor fora de casa e sabe bem de suas limitações, o Ceará, é aceitável. O empate contra o Santos foi bom, mas se tivesse caprichado nos 3 lances que eu citei agora, né, 3 lances claros de gol, poderia ter saído com uma vitória. E com o empate, o Vozão chega ao G6, 12 pontos em 8 rodadas, uma ótima pontuação do clube nordestino, porque o Ceará é competitivo, vai lutar em todos os jogos e, como é forte em casa, pode construir uma campanha segura diante da sua torcida. A partida foi de muita disputa, poucas oportunidades desde os primeiros lances. O Santos teve a primeira chance de perigo aos 7 minutos do primeiro tempo, com Soteldo buscando Tiquinho Soares, que não conseguiu finalizar. O Ceará respondeu aos 10 minutos com Pedro Henrique, roubando a bola e tocando para Marlon, que tentou finalizar. Marcado, ele não conseguiu se livrar da marcação e a bola saiu pela linha de fundo. O Ceará teve outra oportunidade aos 18 minutos do primeiro tempo, quando Mugni cobrou escanteio direto e viu Gabriel Brazão evitar o gol. Aliás, Gabriel Brazão, que foi destaque do Santos, como eu falei antes,
nas vezes que precisou se mostrou seguro e, como de costume, salvou o Santos. Nos acréscimos, evitou com 2 defesas o gol que seria o da vitória do Ceará. Outro jogador que foi bem pelo lado do Santos foi o Escobar. Destacou-se, como de costume, pelo seu vigor físico, mas levou pouco perigo nas chegadas ao ataque. O Santos levava perigo em lances envolvendo o argentino Roleiser, primeiro em chute de fora da área e depois em cabeçada. Roleiser, que foi o melhor jogador do Santos. Melhor porque movimentou o ataque e criou as principais chances de gol do Santos no primeiro tempo. Uma de cabeça e outra chutando forte de fora da área. Já nos acréscimos, William Machado subiu mais do que todo mundo, mais do que a marcação santista para finalizar, mas testou para fora. E assim, o confronto foi para o intervalo com o placar zerado. No segundo tempo, os dois times, tanto o Ceará como o Santos, tiveram mais chances. O Ceará teve uma de suas melhores oportunidades num lance criado pela dupla Mugni e Pedro Raul. Aos 16 minutos, Mugni serviu Pedro Raul para que ele finalizasse ao lado do gol. O Santos teve uma grande chance com Tiquinho Soares, mas o camisa 9 parou em uma bela defesa de Fernando Miguel. E antes do fim, Rômulo e Lelê, 2 atletas que haviam entrado durante o jogo, pararam em grandes defesas de Gabriel Brazão. No último lance da partida, David Washington recebeu de Gabriel Veron e ia sair na cara do goleiro, mas o William Machado chegou fazendo o corte. O árbitro marcou a falta e expulsou o zagueiro. Porém, o VAR chamou e o lance foi anulado. Com isso, nada de falta, nada de gol e muitas vaias no Allianz Parque. Por fim, o grande destaque do ataque santista foi Soteldo. Comandou o ataque santista pelo lado esquerdo, sendo responsável por parte dos cruzamentos na área, nos quais o Santos insistiu em fazer. Pelo lado do Ceará, 2 destaques, o goleiro Fernando Miguel conseguiu fazer boa defesa, principalmente no segundo tempo, passando aí segurança nos jogos recentes. Não levou o gol contra o Vitória e contra o Santos hoje. E outro destaque foi o zagueiro William Machado. Fez uma partida segura em que o Ceará sai de novo sem sofrer gols, em evolução na defesa. O Santos, que jogou com Gabriel Brazão, Aderlan, depois entrou Léo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Escobar. Rincão, depois Zé Rafael, Gabriel Bontempo, depois David Washington, Roleiser, Tassiano, depois Barreal, Soteldo, Tiquinho Soares, depois Gabriel Veron, e o Ceará de Fernando Miguel, Fabiano Souza, depois Rafael Ramos, Marlon, William Machado, Matheus Bahia, Fernando Sobral, depois Lourenço, Dieguinho, Lucas Mugni, depois Rômulo, Galeano, Pedro Henrique, depois Bruno Tubarão e Pedro Raul, depois Lelê. Daí, 0-0, o Santos segue desesperado e o Ceará entra no G6, grande campanha do clube nordestino. E você, o que você achou do jogo? Quem foi o melhor em campo? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Joinha sempre, hein? Não esqueça do joinha. Beijo no coração e fique com Deus.